Mateus 12, 43, 45, até 45. E diz ali: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Nós vamos falar hoje justamente sobre isso, irmãos. Os últimos atos sendo piores do que os primeiros. 7 vezes pior. O último estado, os últimos feitos sendo piores do que os primeiros. Quando acontece isso? A gente sempre teve em mente, irmãos, e lógico, isso tem muito a ver, que preguei muito sobre isso, sobre essa questão da pessoa se desviar do caminho de Deus. A questão da pessoa que é repreendida um demônio, o espírito sai dessa pessoa, então ele vai, a pessoa é uma nova criatura, transformada, liberta, mas Jesus disse que o espírito ele anda vagando em lugares áridos. Ele fica procurando lugar para se alojar, para habitar, irmãos. E diz que depois ele vai e volta de onde saiu. Ele volta de onde ele saiu para ver o quê? Se ali está a palavra de Deus, se Deus está ali ainda, se essa pessoa está com Deus ainda ou não. Se ele volta, encontra a casa varrida e adornada, ou seja, livre, desocupada. O que a Bíblia diz? Ele entra, Jesus, ele entra novamente nessa pessoa, só que ele não vem sozinho. Ele vem e entra com 7 a mais. 7 junto com ele. Então são 8 espíritos junto. Entra e ficam ali. E o estado, então, acaba desse homem sendo pior do que antes, 7 vezes pior. Mas a gente sempre usa essa passagem para citar essa questão de, ao repreender um demônio de uma pessoa, ou a pessoa quando se converte a Deus, toda pessoa não convertida, ele tem um espírito mau que atua na sua vida. Tem pessoas que são possessadas, outros estão sobre influência maléfica. Então, querendo ou não, sempre há um espírito maléfico lado a lado com essa pessoa ou sob posse dessa pessoa. Quando a pessoa vem, a pessoa é livre, é libertada e assim por diante, ok? Mas Deus falou comigo, irmãos, de uma forma diferente, e ele disse algo no meu coração. Muita gente fica focados nisso e pensa que isso somente é quando se desvia, mas não é. Não é, irmãos. Essa passagem fala muito sobre a questão do próprio cristão dentro da igreja. Por que 7 vezes pior? Os últimos atos são piores do que o primeiro. Veja bem, irmãos. Quando a pessoa não conhece a Cristo e está no mundo, o espírito mau atua na vida dele e está no seu tempo de ignorância. Ele não conhecia Deus. E a pessoa veio, ouve a palavra, o Espírito de Deus toca em seu coração, ele abre seu coração, a pessoa é tomada por convicção, arrependimento de pecado, a pessoa se converte a Cristo, ela é liberta, ela é livre, o mal sai, o espírito mau sai retido da sua vida, ele se torna uma nova, ele se tornou flexível à ação de Deus na sua vida. Então ele vai e se entrega a Cristo, toma uma decisão na sua sã consciência, a partir do momento que o Espírito deu convicção de seus pecados, então essa pessoa responde ao convite do Salvador e se converte e a pessoa é salva. Então todo o mal que havia na vida dele, pecados foram perdoados, o Espírito foi repreendido da sua vida, todo o mal que havia sobre a vida dele. Mas, irmãos, muitas vezes acontece que dentro da própria igreja, a pessoa vai indo, e de repente, irmãos, ele passa, escute só agora, não há garantia de estar na igreja. Não é só estar na igreja, irmãos, não é só cumprir com deveres e obrigações. A questão é a vida da pessoa, o estado espiritual da pessoa. Se realmente a pessoa está com Deus, se realmente a pessoa tem uma vida de comunhão com o Senhor. Estão me entendendo?
Se realmente está vivendo uma vida agradável aos olhos de Deus, se realmente ele tem buscado agradar, ou seja, contentar o Espírito de Deus na sua vida. Agora, muitas vezes acontece, irmãos, de a pessoa está dentro da igreja e está sem Deus. E é o que mais acontece hoje. É o que mais acontece. Na palavra de Deus, o irmão fala muito sobre isso. Né? Jesus mesmo citou a igreja de Éfeso, citou a igreja de Laodiceia, quando ela disse, não, eu tenho tudo, estou abastada, de nada tenho falta. E Jesus disse, mas na verdade eu te digo que não sabes que é miserável, pobre, cego e nu, não tinha nada de Deus. Está causando nojo, náuseas para Deus. Deus está vomitando da sua boca. Enquanto ele ama o pecador, ele fala em vomitar uma igreja da sua boca. Pare, irmãos. Tem pessoas que falam coisas, não para pensar no que diz a palavra de Deus. Tem pessoas que se apegam num versículo e ficam somente naquilo, mas não, meu irmão, não estão entendendo. Por um lado, Jesus ama o pecador e morre por ele, e daqui a pouco do outro lado ele está vomitando uma igreja da sua boca. Diz que causa náuseas para ele, vomitar-te-ei da minha boca. Diz, eu vou desprezar vocês. Por quê? Está falando de uma igreja, está falando de pessoas salvas, redimidas, lavadas com seu sangue. Mas está vivendo uma vida, para ele, uma vida nojenta. Para ele, uma vida, irmãos, que lhe causa náuseas, repugnância. Pare e pense, irmãos. O que é que lhe dá enjoo? Alguém aqui já teve enjoo? Alguém aqui já vomitou, irmãos? Por qual motivo que se vomitou? Passou por vários motivos. Tem gente que vomita por mau cheiro. Tem gente que vomita, irmãos, por ver algum estrume, por ver alguma coisa podre e já vomita. Porque aquilo lhe causa náuseas. Pense nisso. Cristo olhando para uma igreja e aquilo lhe provocar ânsia, nojo. Estão entendendo? Não estou falando de um mundo, irmãos. Eu estou falando de uma igreja que está dizendo assim, eu vomitar-te-ei da minha boca. Pare e pense, irmãos. Coisa que lhe causa náuseas, repugnância, irmãos, e enjoo. Por quê, irmãos? Aí entra, seu último estado está pior do que antes. E é isso que eu quero falar para você, irmãos. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem 7 espíritos piores do que quando estava no mundo. Sabe por quê? Tem pessoas do mundo, irmãos, que têm reverência das coisas de Deus. Tem pessoas do mundo, irmãos, que respeitam as coisas de Deus, mesmo estando na ignorância, mesmo estando em pecado, mas ele tem respeito das coisas de Deus. Tem pessoas do mundo, irmãos, que, mesmo na sua ignorância, ele teme a Deus, mesmo não sabendo, mas ele reconhece quem é Deus. E pessoas dentro da igreja, chega um período que a pessoa começa a fazer pouco caso. Provocação, rejeição, oposição, contrariedade. O que é isso, irmãos? Coisa que ele não fazia antes, está fazendo agora dentro da igreja. Estão entendendo, irmãos? Tem católico que passa em frente da igreja e tira o chapéu até hoje. Tem católico que passa em frente da igreja e faz sinal de cruz até hoje por reverência, por estar passando em frente da igreja. Eu era assim, nós éramos assim. E depois, quando se converte, passa um período de tempo, irmãos, a pessoa começa a fazer pouco caso da própria igreja. Das coisas de Deus. É 7 vezes pior. E ele não sabe o que está acontecendo sobre a sua vida, irmãos, do fato de quanto ele vai ser rejeitado naquele dia. Então Deus começou a falar comigo fortemente sobre isso. Por que o estado é 7 vezes pior do que antes? Porque antes, se ele fez alguma coisa na ignorância, não sabia, mas falar algo, irmãos, depois de conhecer. Dizer algo depois de saber a palavra de Deus, conhecer o agir de Deus, conhecer a pureza das coisas de Deus. Por isso que está sendo 7 vezes pior. Seu coração está mais endurecido do que antes de se converter. Por isso tem gente, irmãos, que está dentro da igreja, tem 7 espíritos a mais sobre a vida dele do que ele tinha antes. Porque hoje ele faz, dentro da igreja, conhecendo as coisas de Deus, ele fala coisas que antigamente ele não fazia. Mas se tornou o seu último estado pior do que o primeiro. E não estou falando de pessoa endemoniada, irmãos. Não estou falando de pessoas processadas, mas sobre influências diabólicas. Então, ele passa a não ter reverência das coisas de Deus, ele passa a não respeitar as coisas de Deus, não temer mais as coisas de Deus e tratar as coisas de Deus como coisa vã e qualquer, irmãos. Então se tornam pessoas opositoras, blasfemadoras, como diz lá Paulo, não receia blasfemar das dignidades, das coisas santas de Deus. Você acha que pode falar o que bem entender a hora que quiser e aonde quiser. Essa é uma pessoa dessa, irmãos, não tem nada de Deus. E na verdade ele está fazendo coisas que antigamente
ele não fazia. 7 vezes pior. E é uma realidade, irmãos. E é uma verdade, né? Se você parar e começar a pensar desta forma, a pessoa que fazia algo no passado na ignorância, ele fazia por não conhecer. Mas depois da pessoa conhecer as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus, ter experiências com Deus, passar a tratar as coisas de Deus de uma forma frívola, como se fosse algo qualquer, irmãos. E não receia dizer, falar, comentar, murmurar, se queixar, irmãos. Então, você vê o que aconteceu? Seu coração. Seu coração. A pior coisa que tem, irmãos, quando um cristão endurece o seu coração. Ele se torna, irmãos, uma pessoa, irmãos, obstinada. E eu comecei a procurar na palavra de Deus, irmãos, como muitas vezes o povo de Deus se tornou obstinado. E você sabe o que é uma pessoa obstinada? A pior coisa que tem quando um cristão se torna obstinado, irmãos. Insensível, inflexível, indomável, irreconciliável. É uma pessoa obstinada. É uma pessoa inflexível. Não se deixa ser convencido do seu próprio estado. Não aceita que fale nada, não aceita que diz nada, não se sensibiliza, não se aquebranta, ele se torna duro, sisudo. É o pior estado, irmãos, que um cristão pode chegar. Porque por mais que você fale as maiores verdades, ele é perigoso até zombar daquilo que você fala. Por mais que você está falando algo da palavra de Deus. É obstinado, é inflexível, insensível. É uma pessoa que não se deixa ser ensinado, guiado, dirigido, doutrinado. Não se aceita ser disciplinado. Se torna uma pessoa obstinado. E aqui, irmãos, eu comecei a ver momentos que Deus acusa seu povo de obstinação. Lá no livro de Êxodo 32:9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a esse povo, e eis que é um povo obstinado. Deus está falando isso do seu próprio povo, irmão. Então você veja, Deus diz ao seu próprio povo, é a mesma coisa Jesus. Deus olha para seu povo e chega para Moisés e diz: este povo é um povo obstinado. E agora, olha só o que ele diz: tenho visto esse povo. Olha o que Jesus diz para João. João, escreve sobre Laodiceia: tenho tudo e nada tenho falta, mas não sabe que é miserável, pobre, cego e nu. Porque ele sonda, ele vê, ele conhece. O mesmo Deus dizendo da própria igreja, irmãos: é miserável, é pobre, é cego e nu. Vomitar-te-ei, vou vomitar da boca. Fala para eles. E olha o que Deus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Deus está falando para as igrejas, irmãos, não é nem para o mundo. Por isso que é um pior estado. O cristão, irmão, viver na obstinação, ele está cometendo algo pior do que antes de se converter. Por isso que ele diz: antes se você fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Porque o morno, ele é obstinado. Ele faz chacota com as coisas de Deus, não respeita as coisas de Deus, usa as coisas de Deus indevidamente. Irmãos, a gente vai vendo isso, as pessoas hoje usar a Bíblia para falar coisas, irmãos, contra outros. Não tem respeito pelas coisas de Deus. Não tem reverência pelas coisas de Deus. São pessoas que não podem dizer nada. Não podem falar nada, irmãos. A pessoa já se sente. É pessoa dura, contrária, opositora, irmãos. Não está vendo o que Deus está querendo fazer. Não tem nenhuma diferença do povo de Israel. Olha, Moisés, esse povo é um povo obstinado. Se você ler ali Êxodo 32, irmãos, agora olha o que diz aqui em Êxodo 33:3. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado. Deus não está no meio, num coração obstinado, irmãos. Não subirei, minha presença não vai com vocês, porque vocês são povo obstinado, inflexível, insensível, não aceita a doutrina, não aceita o ensinamento, não aceita o conhecimento, não aceita o aprendizado, não se deixa ser guiado, não se deixa ser dirigido. Um povo que só reclama, só queixa, só murmura. Então disse: minha presença não vai contigo. Você acha que hoje não é diferente, irmãos? É a mesma coisa. Obstinação.
afasta a presença de Deus. E o que somos nós sem a presença de Deus, irmão? Quem somos nós? Nós temos que mais macerar o nosso coração. Eu não digo nem amassar, mas macerar, irmãos. Moer nosso coração para que o Espírito de Deus possa operar em nossa vida. Para que Deus nos liberte de nós mesmos, irmãos, nossos sentimentos. Né? Que Deus prescrute a nossa vida. Eu vou endurecer meu coração no tempo do fim, irmãos. Esse tempo, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, coração endurecido. O que Deus fez? Não foram. Sabe por que eles ficaram prostrados no deserto? Por causa da obstinação. Então você veja que coisa, irmãos. Olha o que diz lá, uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então você está vendo que é algo que Deus detesta, irmãos. Algo que Deus fica indignado com a obstinação, coração endurecido, inflexível. Não abre o coração, irmãos. Sempre dá desculpa disso, desculpa daquilo, culpa todo mundo, mas nunca acha culpa em si próprio. Quer dar motivo de um monte de coisa, mas não é capaz, irmão, de olhar para a sua própria vida e ver que sua alma está em jogo. Não aceita. A história se repete. A história se repete, irmãos. Nós vamos ver na continuidade, em Deuteronômio 9:13, diz: falou-me mais o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Também em Juízes 2:19 diz assim: mas assim que morria o juiz, os israelitas reincindiam em seus erros e se tornavam ainda piores do que seus pais. Olha o que eu falei agora, piores do que seus pais. Os juízes morriam, nesse período já se corrompiam, irmãos, e se tornavam piores do que seus pais. Por isso que eu digo 7 vezes, pior no cristão, quando se torna obstinado, ele fica pior do que antes. Porque ele chega ao ponto até de blasfemar das coisas de Deus. De não reverenciar as coisas de Deus, irmãos. Fala as coisas indevidas. Era o povo de Deus, que viram sinais, maravilhas, prodígios, viram o agir de Deus e não entrou na terra prometida por causa do quê? Obstinação. E a obstinação que leva à murmuração, irmãos. É a obstinação. Então veja só, mas assim que morria o juízo, os israelitas se reivindicavam em seus erros e se tornavam ainda piores do que seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostituíam perante eles, e em nada renunciavam às más obras praticadas e o caminho obstinado que trilhavam. Não renunciavam, não saíam da situação. Por isso que a pessoa obstinada, irmãos, um obstinado, ele não aceita que alguém fale algo para ele, diga algo para ele: olha, você está errado, você não pode andar por esse caminho. Aí qualquer coisa, estão me julgando. Isso aí é a defesa das pessoas hoje, irmão. Não, Jesus não me julga. Não, irmãos. Não conhece a Bíblia. A gente começa a ver com o tempo que realmente as pessoas não conheciam a Bíblia, irmãos. Porque olha o que o que a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel. Se você vê que teu irmão está errado, se vê que teu irmão está em pecado, você deve ir lá o quê? Repreender teu irmão, você deve falar para ele. Porque se ele morrer e você repreendeu ele, falou que ele estava errado, que devia se corrigir, e ele não te ouviu e morreu, o sangue dele vai sobre ele. Mas se você vê que ele está no erro, e você não avisar, ele vai morrer, e o sangue dele virá sobre você. Meu irmão, nem sempre falar para uma pessoa que ela está errada é julgar, irmãos. É um alerta. E a Bíblia diz: admoestais uns aos outros, quando mais que vede que vai aproximando esse dia. Não é, irmãos? O que significa quando a pessoa é a mesma coisa, um pai que diz para o filho: olha, meu filho, você está errado. Isso está julgando? Não, irmãos. A palavra de Deus nos diz: julgai a vós mesmos. Julgai os outros. Nós temos que julgar, a igreja está ali para fazer isso, irmãos. E graças a Deus que a igreja está ali para fazer um julgamento, porque o julgamento, segundo a igreja, é para que a pessoa se arrependa. Antes que levar para o julgamento de Cristo, porque aí não tem volta. Ali não tem volta. Não conhece a Bíblia, irmãos. Não conhece a Bíblia. Dizer para uma pessoa, alertar uma pessoa, avisar uma pessoa no estado, isso não é julgar. É aí que está o verdadeiro amor. Eu, muitas vezes, tinha amigos meus no passado, irmãos, que eu via que o meu amigo está indo para o caminho errado, chegava para ele: olha, cuidado, isso aí que você está fazendo, rapaz, isso vai se dar mal. Isso é julgar? Isso é demonstrar que realmente eu era amigo dele, que estou avisando o caminho que ele estava indo, irmãos. Se eu me calar diante de uma coisa, eu estou sendo conivente. E se eu não avisei algo de uma pessoa, uma certa situação, irmãos, o sangue dele vai vir sobre mim. Mas se eu avisei,
lavei minhas mãos. Então você veja, Deus aqui falando, irmãos, para o povo, que o povo não aceitava, não se corrigia, não aceitava a repreensão, não aceitava a correção. Isso é a obstinação. E aí vem a questão, irmãos, é a ovelha ou é bode? A ovelha se deixa ser pastoreada, o bode dá cabeçada. Na continuidade, Jeremias 5:23, mas esse povo é de coração obstinado e rebelde, rebelaram-se e foram-se. Note bem, irmãos, que quando chegamos a Jeremias, já tinha passado outro tempo, não é mais aquela geração de Moisés, mas o povo volta e meia voltava ao erro, se tornava obstinado. Você veja que isso é uma coisa, então, irmãos, que se repete. E por isso nós temos que lidar conosco mesmo, irmãos, que a obstinação nos rodeia. Muitas vezes nós vamos endurecendo o nosso coração, irmãos. Nós vamos empedrando o nosso coração, nos tornando inflexíveis, nos tornando indomáveis, nos tornando pessoas insensíveis. E isso é um grande perigo. E aí, nesse momento, irmãos, nós começamos a criar crendices. Nós começamos a criar ideologias próprias, irmãos. E a pessoa não se deixa mais ser pastoreada. Não se deixa mais, irmão, ser. Então, passam a ser pastores de si próprio. Vamos, Jeremias 16:12 diz: e vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que andais cada um de vós após o pensamento obstinado de seu mau coração, recusando ouvir-me a mim. Se veja bem, Jeremias, Deus usando Jeremias para falar com esse povo, mas não era mais aquele mesmo povo de Moisés, ou do tempo dos juízes. Então você veja que a obstinação rodeia, é uma tendência nossa. E quanto mais ainda aquele que já conhece a verdade, irmãos. Por isso que é muito mais fácil você pegar um endemoniado. Uma pessoa vem do mundo endemoniada e você chega lá, irmãos, e repreende o demônio em nome de Jesus. Em questão de segundos, a pessoa é livre e liberta. Mas o crente, quando se torna obstinado, com 7 espíritos a mais sobre a vida dele, irmãos, seu coração endurecido, passa anos e anos e anos e a história se repete na vida da pessoa. Não se deixa ser livre. Não se deixa ser liberto, irmãos. Por isso que é pior ainda. Porque a pessoa endemoniada estava sob totalmente influência de espíritos demoníacos. Mas ela estava no seu inconsciente porque não conhecia Cristo. Mas depois que a pessoa conheceu a Cristo, foi livre, liberto, o antigo demônio da vida dele vai voltar. Vai ver. E quando tiver livre, ele vai entrar de novo. Mas vai trazer 7 piores. Aí vão tirar da igreja? Não, irmãos. Ele deixa ali. E aí o inimigo está ali por consentimento da própria pessoa. Porque a pessoa se deixou se levar pelo seu coração, que aderiu às coisas novamente do mundo, e ele quer defender aquilo como algo certo e correto. E ele fica ali, irmãos. E o inimigo passa a usar essa pessoa. Por isso, numa mesma casa há vasos de honra e vasos de desonra. Na continuidade, em Ezequiel, vemos ainda, irmãos, em Ezequiel 2:4, atentai que este povo, que povo a quem eu estou te enviando, veja só, me consolo, né? Que coisa, Deus chama Ezequiel e disse assim: olha, Ezequiel, atentai que povo a quem eu estou enviando é um povo rebelde, obstinado e teimoso. Quem está falando aí, irmãos? Deus para Ezequiel: vou te mandar para um povo que é rebelde, obstinado e teimoso. E ele diz isso para Ezequiel: diga-lhes, pois, assim diz Yahvé, o soberano Deus. E por isso, irmãos, que nós que conhecemos a palavra de Deus não deixamos de falar. E quando eu sinto a obstinação, aí que eu falo mais ainda. Não, porque o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Deus me chamou para pregar a palavra de Deus. E como pastor, eu que eu vejo que tem que pregar, e Deus está no meu coração, eu vou pregar, vou falar e vou dizer. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Não estamos aqui só para um formalismo. Não estamos aqui só para vir aqui fazer um culto e jogar confete em ninguém. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E quanto mais que nós vemos que estamos no final, nós vamos seguir a palavra de todos os lados, para que a palavra de Deus nos limpe, nos purifique e nos prepare. Amém? Nos acorde. Não estamos aqui brincando de coisas, irmãos. Eu preciso e você precisa. Nós necessitamos, porque o inimigo está aí, não perde tempo. Deus falou: fala o que eu te mandei. Só que saiba, o povo é rebelde, obstinado e teimoso. Mas você vai falar o que eu estou te mandando. Foi isso que Deus disse para Ezequiel. Zacarias 7:12 diz assim: sim, fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvirem a lei.
nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Veja só, Deus falando pelo seu Santo Espírito através de seus profetas. Mas o povo endureceu seu coração como diamante, para não ouvir e atender a palavra. A palavra de Deus não está com o povo, mas está com o profeta. Porque a tendência do povo, se o profeta morrer, o povo se corrompe. Se o profeta se calar, o povo se corrompe, irmãos. É a tendência. E por isso que a Bíblia colocou autoridades na igreja. E Deus continua agindo diante dos seus profetas, seus servos, para falar a palavra de Deus. Então, porque o povo não ouviu, provocou a ira do Senhor. Porque o povo não escutou, porque o povo não atendeu a palavra de Deus. Você está vendo, irmãos, que esses poucos versículos, nós atravessamos gerações. Eu estou falando de algo que aconteceu lá do passado. Estamos falando de coisas que vêm lá do Êxodo. Atravessou gerações. Estamos dizendo que a obstinação sempre esteve presente. E não é diferente hoje, irmão. É a mesma situação. E quando Cristo, nós vemos Cristo falando para João a respeito de Laodiceia, ele está falando sobre a obstinação de Laodiceia. Para ele estava tudo bem, tudo ótimo. Para ele estava tudo correto, estavam bem, não estava faltando nada. Não tinha por que fazer alguma coisa diferente. Mas aos olhos de Deus não estava nada bem. Aos olhos de Cristo não estava nada bem. Aos olhos de Cristo estava tudo errado. Então Deus diz para João, Jesus fala para João, diga ao anjo da igreja de Laodiceia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito de Deus fala de que maneira, irmãos? Através de quem? O anjo da igreja. Através do pregador. Então o pregador tem o dever de falar e de transmitir. Agora, quer ver um exemplo disso? Para Hebreus capítulo 3, abra a tua Bíblia. Hebreus 3, olha o que diz do versículo 6 em diante. Mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Agora, olha o que existe lá depois que está dito ali, a qual casa somos nós. O que está ali depois? Uma vírgula. Se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança. Eu sou casa espiritual. Amém. Mas existe um ser aí. Se você estiver dentro disso, então você continua sendo casa de Cristo. Continuando. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em vós, em qualquer de vós, um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos. O que significa a palavra reter? Guardarmos sobre nós. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, olha só, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram
desobedientes. Por que está escrito isso aí, irmãos? Para aviso de quem? Nós, irmãos. Então o que eu quero falar para vocês, irmãos? Cuidado. Cuide, irmãos. Esteja atento à palavra de Deus. Não deixa que a obstinação entre no teu coração. E cuidado as pessoas que você ouve, porque talvez elas já estão, irmãos, com seus corações endurecidos. Por isso que não receio falar as coisas, não respeito as coisas, irmãos. Falam indevidamente, mas uma coisa eu digo para você: Deus está ouvindo, Deus está vendo. Então temos que pensar, cada um, irmãos, em nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz: cada um de vós. Você tem que pensar na tua salvação, zelar por ela, irmãos, e você tem que estar atento por qualquer coisa, qualquer pessoa que te falar algo, porque isso pode atingir a tua vida. Como nós pregamos ontem, facilmente podemos nos corromper. Paulo diz: cuidado que as más conversações corrompem os bons costumes. Você fica vendo, ouvindo, daqui a pouco você está pensando igual, falando igual, agindo igual, atuando igual, de tanto que você ouve. Meu Deus, irmãos, há tantas coisas para nós fazermos, há tantas coisas para nós aprendermos a palavra de Deus, e cada dia a gente aprende. Essa semana eu tenho parado e muitas vezes tenho pensado em alguns versículos que já preguei e Deus tem falado comigo de formas diferentes. Não diferente, mas algo novo, mais profundo a respeito disso. Então, há tantas coisas, irmãos, para nós prestarmos atenção, e é desta forma que o temor de Deus volta ao nosso coração. E é isso que precisa, irmãos. Voltar o temor de Deus em nosso coração. Todo obstinado, irmãos, se tem algo que ele perdeu na sua vida, é o temor a Deus. E é a reverência por Deus. É o respeito pelas coisas de Deus. Por isso que começa, irmãos, a ter atitudes indevidas, piores do que no passado, piores do que antes. Então entenda, e é isso então que quis dizer sobre essa questão de estar 7 vezes pior, porque agora é consciente, agora conhece, é sabendo das coisas de Deus pela experiência que teve, irmãos. Então começa a fazer coisas que antes ele não fazia. Ele começa a fazer coisas que antigamente ele não fazia, falar coisas que antigamente ele não falava. Por causa do quê? Coração obstinado, inflexível, duro, irmãos. Há muita coisa, irmãos, que a gente está vendo nos dias de hoje. Muitas vezes no silêncio a gente começa a ver coisas, né? E a gente, meu Deus, realmente está aí. Muitas vezes a resposta que nós queremos de Deus por certas coisas, a gente vê o porquê de certas coisas. Coisas que muitas vezes estavam aí, irmãos, presas, né? Sentimentos errados. Então não estão pensando na sua própria salvação, não estão pensando em si mesmo. São pessoas desaforentas, provocativas, contenciosas, agitadoras, irmãos. São pessoas que estão ali para atingir, estão sendo usadas pelo diabo. Não quer acerto com Deus, não quer saber de se humilhar diante do Senhor, não quer saber de correção, não quer saber nada disso. Temos que respeitar a presença daquele pelo qual nós reunimos aqui no nome dele. Amém? As coisas de Deus têm que ser assim. Se eu não respeitar as coisas de Deus, meu Deus, o que eu estou fazendo? A partir do momento que eu perder o respeito pelas coisas de Deus, o que resta, irmãos? O que resta? A pessoa está simplesmente embicando para o inferno. Estão caindo no deserto. Tem crente que já está caindo no deserto. Já está caindo destinado ao inferno antes de Cristo voltar. Porque estão se condenando com a própria boca. Estão se condenando com os próprios lábios. Irmão. Falta de meditar mais na palavra de Deus, irmãos. Falta de parar e pensar mais nas coisas de Deus. Falta de chamar à memória o que é as coisas de Deus. As pessoas estão se tornando muito pertinazes, irmãos. Estão se tornando muito duras, muito frívolas. Muito cheios de si, falam assim como se não fosse nada, abre a boca para dizer simplesmente sem pensar o que estão fazendo. Por isso que é 7 vezes pior, 7 vezes pior. E vão tombar no deserto, irmão. E vou dizer algo para você: podem tombar antes de Cristo vir. Paulo disse lá no livro de Coríntios, no capítulo 10, tudo o que está escrito para vosso aviso for escrito. Tudo o que aconteceu ao povo de Israel está lá, irmãos, como prefigurando a igreja. Para aviso vosso, para que não façais o mesmo. Como nós precisamos orar, como nós precisamos pedir, irmãos, como nós vamos chegar diante do Senhor já pedindo misericórdia, irmãos. Que Deus nos dê um coração aquebrantado, contrito, um coração, irmão, sensível.
a Deus, irmãos, porque o diabo está fazendo tudo para endurecer os corações. O diabo está fazendo tudo para empedrar os corações. É isso que ele quer, irmãos. Mas nós temos que lutar contra. Temos que, na verdade, arar o campo da lavoura. Nós temos que arar, irmãos, arar a nossa vida, arar o campo da lavoura. Temos que chorar, lamentar, pedir quebrantamento. Nós temos que clamar até que Deus faça chover a chuva serôdia, irmãos, sobre nós. Tirar essa dureza de coração. Olha, irmãos, é triste, mas muitos vão perder o céu por causa de temperamento. Por causa de não deixar Deus trabalhar no próprio temperamento. Não deixar Deus fazer a obra na sua vida. Porque não quer morrer. Não quer deixar a si próprio morrer. Nós temos que fazer morrer, irmãos. Que é nosso temperamento, temos que fazer morrer. Essa questão, irmãos, de a pessoa dizer assim, eu sou assim mesmo. Você não sabe o que está fazendo com a tua vida. Nós temos que dizer, ó Deus, eu sou assim, mas eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, eu preciso, Deus, que tu trabalhe no meu coração, na minha vida. Porque isso não passa de arrogância. Isso não passa de mão de obstinação. Que Deus trabalhe com a nossa vida, irmãos. Que Deus trabalhe com o nosso viver. Não interessa como a pessoa foi criada, irmãos, ou os seus genes, ou suas descendências. Não interessa, irmãos, em Cristo tem que ser nova criatura. E tem que ser moldado, trabalhado em seu viver até chegar à estatura de Cristo. Nós vamos fazer morrer essas coisas na nossa vida. E por isso está ali o Espírito Santo, para nos encher dos frutos espirituais. Quanto mais rápido você morrer para você mesmo, irmão, você vai conseguir viver para Cristo. Fuja da obstinação. Fuja, ore, clame, para que Deus nos ajude a permanecermos firmes, sendo trabalhados, moldados. Temos que chegar diante do oleiro e dizer, Senhor, quebra e faça de novo. Molde a minha vida, trabalhe no meu viver. Que possamos ser mais maleáveis, irmãos, mais sensíveis, mais sensibilizados, mais flexíveis à ação de Deus, o agir de Deus, irmãos. Porque assim nós vamos conseguir praticar a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo.